aquela pessoa, Pai. Perdoa nós, ajuda nós. Entregamos a Ti, entregamos a Ti. Amém, queridos? Glória a Deus, maravilha. Podeis assentar, meus queridos? Vamos dar uma olhadinha. Graça e paz a toda a igreja, amém? Todos já receberam o boletim informativo? Todos já receberam? Esse boletim informativo já é edição aqui no canto superior aqui direito, edição número 144. Quer dizer que já foi com esse aqui 144 edições do nosso boletim informativo. E a mensagem desse mês aqui, como será 2023? O querido irmão Edmilson Gregório, Edmilson da Paulinha, o que toca violão aqui no grupo, ele que preparou a mensagem desse mês. No lado superior aqui direito, aqui, testes bíblicos. Logo abaixo aí tem a resposta da edição 143 e desse mês. Enquanto pastor de ovelhas, Davi protegeu seu rebanho de 2 animais perigosos. Quais são? Número 2. Quantos anos viveu Sara? Número 3. Quem precisou ver para crer? Depois pesquisem lá as respostas do nosso teste bíblico. Nas curiosidades sobre a Bíblia, você sabia? Tem as curiosidades aqui sobre a nossa Bíblia. Logo abaixo fala da ATEC, Associação Teológica Cason, que é a igreja, né? A gente tem aqui uma escola de teologia, uma escola de teologia que é aberta a todas as denominações. Quem conhece bem, quem não conhece e quer fazer uma aula experimental, quer lá, vai começar agora a próxima turma, dia 25 de fevereiro, ó. Daqui pouco mais de um mês vai iniciar as aulas. Ah, mas eu queria saber mais detalhes. Vai ter aqui no dia 3 de fevereiro, no início do mês que vem, às 7h30 da noite, lá na FACESB. Sem compromisso, vai lá para você ouvir como que é ministrado o curso, e depois tira suas dúvidas. Ah, eu quero fazer uma aula experimental para ver como que é, pastor. Eu acho que é muito difícil, eu acho que a prova é difícil. Como que será? Vai lá, ele vai explicar passo a passo. Faz uma aula sem compromisso, converse com a secretária, a Patrícia lá. Eu queria fazer uma aula só para eu ver se eu consigo engrenar a primeira marcha. Né? Engrenou depois, aí faz o curso todinho. Dia 28 desse mês ainda, né, pastor? Tem a formatura de alguns colegas que estão formando lá no curso de teologia também. Vai ser aqui na igreja, vai só definir o horário depois, né, pastor? A partir das 7 da noite, vai ser aqui a formatura de mais turmas que estão concluindo as etapas do curso de teologia. Virando a página agora, temos lá os aniversariantes de janeiro. Caso seu nome não esteja aí, nos procure e fale assim, ó, tá faltando o meu nome aí, do meu filho, do fulano de tal, para ver o que aconteceu. Se é membro aqui ainda, né? Às vezes não entregou nem a ficha de membro ainda, não vai aparecer automático aqui, né? Vamos lá, nos alertem aí para a gente incluir o nome de vocês aqui. E esse mês, quem que apagou as velhinhas aí foi Ana Lúcia, Isabela Alves, Cássia dos Santos, Luciane Barreto, Sofia Mereu, Lucas Martins, Maria Elizabeth, Messias Silva, Andressa Freitas, Sabrina Silva, Sebastião Jael, Marta Ribeiro, Kailane Marques, Noemi Mereu, Ana Luísa Fazion, Benedita Justino, Alessandra Gonçalves. Caso o nome de vocês não esteja aí, só nos procurar depois que a gente acrescenta. E abaixo ele fala do nosso culto online. Todos os nossos cultos têm sido gravados, transmitidos de forma ao vivo. Então, os irmãos que por um momento não puderam vir ou que desejam rever algum culto, assistir outra mensagem, estão disponíveis lá no nosso canal com mais de 1000 vídeos do Ministério ID, gente. É muito vídeo para assistir. É muita. Dízimos e ofertas, está aí o nosso Pix também, e fala da leitura bíblica anual. Hoje, quem está fazendo a leitura sistemática
para estar no livro de Gênesis, entre o capítulo 22 e o 24. Abaixo tem a propaganda de alguns irmãos que também são comerciantes. Então, caso vocês precisem de algum serviço, dá uma olhadinha. Tem aqui o que você precisa. Se quiser dar preferência para os irmãos, será de boa-vinda. Os nossos endereços, temos aqui, né, a igreja sede, temos também em Maria da Fé, a outra congregação, e temos também em São José do Alegre, a nossa outra congregação. E a programação da semana segue normal. No domingo, hoje, já tivemos o culto 9h30 da manhã, estamos tendo agora às 17 horas, e teremos o terceiro culto às 19 horas. Amanhã, oração à noite, aqui na igreja. Na terça-feira de manhã, com a pastora Teca, tem oração aqui também. Na quarta-feira, à noite, nosso culto de estudo bíblico, às 8 horas. Na sexta-feira, oração no monte. Quem queira ir lá no Reborjão, a partir das 18h30, né? 18h30, o pastor já sobe lá o monte Eurebe, lá no Reborja. E aqui na igreja também a gente tem das 10 às 11 da noite. Nesse sábado, às 19h30, culto dos jovens. Então, participe com a gente, né? Culto dirigido pela mocidade da igreja. Graças a Deus, irmãos. É só o Wilson. Graças a Deus. Só o Wilson, está aí o Wilson? Glória a Deus, maravilha. O senhor Dorival cumprimentou eu ali, irmãos. Cumprimentou eu ali, aquele senhor ali bonito ali, que é 20 anos mais velho que eu. Cumprimentou ele, é um prazer estar aqui e é um prazer saber que o seu genro também está aqui. Falou mais ou menos isso. Falou que é um prazer também estar aqui junto com o meu genro. Na verdade é o filho dele, né? Cheio de graça. Ei, maravilha, hein? Muito bom, muito bom. Então, Severino, prepara aqui o louvor. Nós, as irmãs não vão louvar esse domingo, nem alguns domingos aí. Nós falamos as irmãs, 12 anos, irmãos, com a irmã Leomara. 12 anos, pensa bem. 12 anos dirigindo um grupo. Nunca descansou, assim, do serviço. Nunca. Deixar por conta, fica a eternidade se Jesus não vier cantando. E faz com amor, com carinho. Aí eu falei para ela, não, esse mês vamos dar uma descansadinha, vamos, né, dar uma voltinha aí, nas quinta-feiras, pegar o marido, dar uma saída aí. Lá o marido, lá a carinha dele, de um deles lá, fazendo assim com a mão. Ó. Viu? Aproveita que é só esse mês, depois não tem mais não. Depois, ó, aqui, ó, serviço aqui nelas, aqui, viu? Viu, Cláudio? É uma piedade, ó. Aproveita aí, quinta-feira. Você não vai no ensaio, não. Então, bem, então vamos aproveitar. Mas eu falei para ela, fica assim, né? Pastor, a gente não queria deixar de louvar. Não, mas hoje faz parte também, né? Dar uma descansadinha. Né? A gente nunca descansa do Senhor, né? Nunca. De Jesus, nunca. Isso não tem jeito. Mas eles são muito dedicados. Você pensa que não, mas... Irmão, pensa que não, mas dá trabalho. Preparar o cântico, preparar a letra, tirar o xerox, arrumar, organizar. Já ficou até... Falei... Aí você fala assim para dar um descanso, está tão acostumado que não sabe nem ficar parado mais. Não sabe nem ficar parado. É verdade, Maria? Eu chegar na quinta-feira, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Eu tinha separado para ir para a igreja. Então, mas fevereiro nós vamos voltar firme, com a graça de Deus, hein? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, pega a sua oferta aí, o seu dízimo. Olha, Severo, o que está acontecendo nós dois aqui hoje? O que é isso aqui? Espera aí. Vai. Então vamos cantar junto, pronto? Aleluia. Vamos lá. Já vamos cantar. Então, juntinho. Ai, Pai. Pega a sua oferta aí, pega o seu dízimo. Você que está conosco aí pelas redes sociais, está aí o número da chave nossa também, do Pix. Você que está conosco aqui, a palavra do Senhor diz, trazei as ofertas e os dízimos para a casa do Senhor. E a gente costuma falar, irmão,
Ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado. Ninguém vai ficar assim, se você não trouxer o dízimo, Deus vai amaldiçoar. Não, irmão, fica tranquilo. Nós não estamos na velha aliança, estamos na nova. Estamos na nova aliança. Mas então não precisa dar o dízimo? Não, na nova aliança não precisa dar o dízimo, não. Tem que dar tudo. Na nova aliança, né? Não é o dízimo, é tudo. Mas aí, por educação, a gente pede o dízimo. Traz o dízimo, então. Tá, traz o dízimo, você já está fazendo a maravilha. E de coração ainda, hein? Amém? Melquisedeque, Hebreus capítulo 7 fala do dízimo também. Mateus capítulo 23 fala do dízimo. Mas a gente não quer forçar a barra, não. A gente quer que o irmão oferte com alegria. Tá bom, irmão? É gostoso, vou trazer o dízimo lá. Irmão, mas o dízimo é da lei, não sei o que, irmão. Se é da lei, eu não sei. Na lei pedia 10%. Na graça, você sabe o que pede? Não. Pede tudo. Então eu vou levar o dízimo e ficar quietinho, tá? Vamos levar o dízimo e ficar quietinho. Porque na graça é tudo. Não é dízimo, não. Tinha que chegar aqui para o irmão e falar assim, você tem carro lá, irmão? Chave, toda a chave dos carros aqui. Celular aqui. Tudo aqui. Registro de casa aqui. Tá bom, agora você pode ficar com a sua casa lá, mas a hora que o pastor precisar, a igreja precisar, nós vamos chamar a sua casa, tá? A hora que chegar um missionário, eu vou mandar para a sua casa. O seu carro, tá, a hora que eu precisar, você passa o carro para mim que eu vou viajar, tá? Pastor, o carro é meu, não é seu não, é de Jesus. E a igreja é uma ferramenta dele para trabalhar, a fazer a obra aqui. Então você dá o dízimo aí que a gente se vira por aqui, que fica tudo certo. É melhor, não é? O que você acha? O que você acha? Vai encrencar, vai. Vai encrencar para você ver. Não é? Melhor. Não é, Damarinha? É melhor deixar o dízimo, então, não é? É com amor? A senhora dá o dízimo com amor, Damarinha? Ou dá meio com medo? É tranquila? Amém, glória a Deus. Então pega o seu dízimo aí, a sua oferta. Vamos ofertar com gratidão. Irmão, olha aqui, o que está escrito na Bíblia? Nada trouxemos para esse mundo e nada a gente vai levar. O Pelé morreu aí, uma fortuna, hein? Uma fortuna que ficou aí. Se ele desse uma fortuna para cada negrinho, rapaz, eu estava feito. Mas não, só ficou para a família dele, mas tá bom também. Deus que abençoe ele. Tem uma rindo lá em cima, irmão. Olha que coisa lá. Feliz ano novo para vocês. Vocês não dei feliz ano novo para vocês, hein? Dei lá no zap, né? Davizinho. Feliz ano novo, viu, filho? Davi. Feliz ano novo. Pega a sua oferta aí. Vamos ofertar. Seus olhos sondam nossas vidas, sondam nosso coração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tu sabes de mim, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração e tudo podes ver, bem dentro de mim, leva minha vida há uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Senhor, por cada irmão, por cada ofertante, dizimista, que o Senhor continue abençoando, dando vitória. Nunca faltou, nunca faltará, pois Tu és o nosso provedor. Que a boa mão do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida e que nós possamos usar o dinheiro da melhor maneira possível, com temor e tremor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha, graças a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração, aliás, duas orações, né? Para a mãe da Ju, né? Do Alexandre e a dona Benedita. Quem sabe o que eu estou falando? Quem sabe de quem eu estou falando? Dona Benedita. Também, hoje, a dona Terezinha, que senta ali, esposa do senhor Benedito, é isso mesmo? É o senhor Benedito, né? Então, a dona Benedita está no hospital, se recuperando, assim, de uma radioterapia e quimioterapia. Porque foi forte demais, né? Então, deu uma caída na defesa do corpo, precisou levar ela para o hospital. Então, eu fui ontem visitar ela, né? Está com sonda e tal, está se recuperando lá. Foi brincadeira, não. E o senhor Benedito também fez quimioterapia, veio para casa, né? E estava bem 2 dias, depois passou a passar mal também, levou também para fazer, para dar uma recuperada. Então, são duas famílias, né? A família da dona Terezinha, que é o esposo, e a dona Benedita, né? Que é mãe do Fabinho também, está precisando de oração. Vamos estar orando por eles então, para a dona Benedita, a mãe do Fabinho, a mãe da Ju, do Fabinho, né? E para o senhor Benedito, que é marido da dona Terezinha, que senta aqui, um senhor que senta aí, sempre está de máscara, magrinho atrás de vocês aqui assim. Então vamos estar orando por eles então, né? E outros também, se você, né,
lembrar de outros, aí a gente ora também pelos queridos que estão passando por um momento difícil na área da saúde. Senhor, nós apresentamos aqui a dona Benedita, mãe da Juliana, do Alexandre, da Sandra, que o Senhor possa fazer uma grande obra ali. Ela está ali internada, Senhor, no quarto andar, o Senhor sabe, no quarto 425. Que o Senhor possa fazer uma grande obra lá, Senhor, curando aquela mulher. Está ali também, tem uma outra senhora do lado dela lá também. Que o Senhor abençoe aquela vida, os filhos, abençoa ali, Senhor, no hospital, todos aqueles que estão crendo em Ti, aqueles também que não estão crendo, que o Senhor os abençoe, fortaleça. Mas entregamos aquele quarto 425 à dona Benedita, que o Senhor possa fortalecer ela, que a medicação possa fazer efeito positivo, com certeza, e ela se recuperar. Também colocamos o Senhor Benedito, esposo da dona Terezinha, que pediu para orar por ele, Senhor. Que o Senhor o abençoe, fortaleça aquela vida, que ele se recupere, se fortaleça no Senhor. Abençoa, Pai, porque não é brincadeira, não é fácil. A questão de saúde, ajuda, Senhor, perdoa, abençoa, Pai. Outras pessoas também, parentes dos irmãos aqui, conhecidos aqui também, que sejam tocados, abençoados, curados, sarados, em nome do Senhor Jesus. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, entregamos a Ti. Amém, glória a Deus, maravilha. Não é brincadeira, né, irmão? A vida, só Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra, na primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta, hoje é um culto de ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Você que está conosco aí, glória a Deus. Primeiro aos Coríntios 11, 23, está na mão? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, ó, o que está escrito? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui edificados, exortados e consolados, curados, sarados, abençoados, fortalecidos no Senhor, animados, temendo mais a Deus e honrando o nome dEle, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, maravilha. Irmãos, a gente tem que estar servindo ao Senhor, porque a nossa vida aqui também ela é passageira. A vida é um sopro. Jó disse que a vida do homem é uma sombra. Eclesiastes fala que é um sopro, um vapor. Passa.
Então a gente tem que estar vivendo aqui hoje, mas na perspectiva de eternidade. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar. A gente, depois dos 40, começa a pensar. Não que antes não possa pensar. Porque, gente, morre qualquer um. E não sabe a hora. Às vezes sabe, às vezes não sabe. Igual o irmão falou para mim, acho que foi quarta ou quinta-feira. Ô, pastor, você ficou sabendo do rapaz que morreu ali perto de Piranguinho? Eu falei, qual rapaz? Ah, o motoboy. Eu falei, não ficou sabendo, não. Aí ele mostrou, eu falei, nossa, eu conheço o rapaz. Eu conheço esse rapaz aí. Então, mais de 20 anos de motoboy, né? Trabalhava ali e tal. Eu falei, eu sei onde ele trabalhava. Trabalhava junto com o Rogério, lá tal, de Rebelião. Então, vinha vindo lá, passou o trevo de Piranguinho, na moto. Eu falei, nossa, tranquilo. Subindo ali, depois do trevo lá, de lá para cá. Entrou na faixa para cortar o carro, viu a polícia e quis voltar, apavorou ali, segundo ele me falou, quis voltar porque estava cortando na faixa contínua, na faixa, né? Aí ele bateu naqueles coisinhos que tem na faixa ali, tudo caiu com a moto, o caminhão passou por cima. Você nem, não dá tempo nem de pensar, irmão. O que é isso? Coisa rápida, tá pensando assim, vou chegar lá em Itajubá, tem uma corrida para fazer aqui, tem outra ali, à noite vou não sei o quê, tá tranquilo. Nossa, você veio atrás, imaginando eu aqui, né? Aí você, de moto você corta beirando mesmo assim, ó, não é? O caminhão tá devagarzinho, você nem sai na outra pista, você sai renteando aqui, né? Não é assim que a turma faz? Mas assustou, foi tentar, caiu o caminhão, passou por cima. Morreu na hora. E é uma coisa automática, né? Você faz sem perceber. Né? Então, assim, a vida nossa é um sopro. Quem ficou sabendo desse caso aí? Quem ficou sabendo? Várias pessoas. É um sopro, mas assim, ó. Por isso que a gente, não por isso, mas também por isso, a gente tem que estar firme com Jesus. Não é? Tem que estar firme. O dia de amanhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Meu querido, nós estamos aqui hoje num culto de ceia. Olha bem aqui, ó. A ceia é uma celebração que é feita na nova aliança, não na antiga. Mas qual é a antiga aliança? E qual é a nova aliança? Paulo escreve primeiro aos Coríntios, capítulo 11, que, primeira coisa, no verso 23, ele fala, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso aqui vai ser feito até que Jesus venha, até que Ele volte. Então, quando você olha lá, a gente fala na quinta-feira que Jesus estava reunido com os discípulos para participar da Páscoa, Jesus ia morrer no outro dia, mas na noite anterior, Ele vai participar da Páscoa. Da Páscoa. É durante a Páscoa que Ele institui a primeira ceia. Na última Páscoa, antes de sua morte, na última Páscoa de Jesus participou, antes de sua morte, Ele institui a primeira ceia. E depois no outro dia ele vai morrer. Então, a festa da Páscoa é uma festa que vinha acontecendo 1.500 anos, 1450, 1.500 anos antes de Cristo. Começou com Moisés. Quando Moisés libertou o povo de Israel do Egito, com aquelas 10 pragas, você lembra disso? Que o faraó não queria deixar o povo sair? Então, vieram as pragas e o faraó endurecia o coração, não queria deixar. Mas na 10ª praga, quando Deus enviou a 10ª praga no Egito, aí o faraó deixou. Qual foi a 10ª praga? Qual foi a 10ª praga? Naquela noite
o Senhor falou para Moisés assim: esta noite, Moisés, fala para o povo que nesse dia, nessa noite, devem matar um cordeiro e reunir a família dentro de casa e pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta para o lado de fora. Avisa todo mundo aí, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar. E na casa onde não tiver o sangue para o lado de fora, vai morrer o filho mais velho, o primogênito. Se fosse na sua casa, e se você não acreditasse, quem morreria lá? Porque morreu em toda a casa uma pessoa, um primogênito, caso a casa não acreditou no Senhor e não matou o cordeiro, morreu uma pessoa. Na casa onde não tinha um cordeiro morto e o sangue não foi passado nos umbrais do lado de fora, morreu uma pessoa naquela casa. Na sua casa, se a sua mãe, seu pai não cresce, quem morreria? Os pais já olham e falam: ai, meu pai. Do nada, irmãos. Ele não estava doente, não estava nada. Seu filho, sua filha, deitou lá, de boa, morreu. Irmão, nosso Deus é poderoso, amém? Aleluia? Não pode brincar com Deus, não. Tem que temer o nome dele, viu? Tem que temer a Deus. Eu não acredito, eu não acredito. E foi assim que o faraó fez. O faraó não acreditou. Quem que morreu lá no faraó lá? Quem que morreu na casa de faraó? O único filho dele. Faraó, quando pegou, a Bíblia fala que houve um choro no Egito. O Egito inteiro chorou, porque morreu em muitas casas. Você imagina bem o velório, como é que foi aqueles dias lá no Egito? Foi terrível. Aí o faraó mandou chamar Moisés e falou: sai, vai embora, vai embora. Ele saiu de madrugada. Porque o faraó viu: não, vai embora, leva todo mundo, leva, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Por isso que ele saiu do Egito. Senão não saía, não. Só assim o faraó deixou o povo de Deus sair do Egito. Mas então, antes dele sair do Egito, quando eles mataram o cordeiro, na casa onde passou o sangue para o lado de fora, não morreu ninguém. Então eles comemoraram a passagem do anjo por cima. Em hebraico, a passagem do anjo por cima é a palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa o anjo passou por cima. Então eles comemoraram dentro da casa deles a passagem do anjo por cima. Irmão, o anjo não passou devagarzinho não, viu? Foi assim, ó. E o anjo voltou e falou para o Senhor: está feito. Não é brincadeira, hein? Foi uma passada assim, ó. Deus tem poder, não tem, irmão? Amém? Olha bem, um anjo lá na história de Isaías e Senaqueribe, quando o Senaqueribe queria destruir Jerusalém, cercou a cidade murada, e ficou dias ali e tal, e começou a zombar de Deus, de Ezequias, e zombar de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E Deus falou para o rei Ezequias: ele não entra aqui, pode ficar tranquilo. Não entra. E depois de algumas coisas lá, a Bíblia fala: o anjo passou em volta de Jerusalém. Sabe quantos soldados morreram na passada do anjo? Pergunta para o seu irmão do lado, vê se ele sabe. Quantos soldados de Senaqueribe morreram na passagem do anjo? O anjo passou, ó, fez só assim, ó. Quantos que morreram? Quem lembra? Quantos que morreram? 185 mil soldados. 185 mil soldados morreram numa passada do anjo. Bom, você imagina bem, esse é o anjo, imagina Deus a quem ele serve. Imagina o Deus que ele serve. O irmão, o diabo, ninguém está brincando com o diabo, irmão, não de nada disso. Mas Deus não briga com o diabo, irmão. A Bíblia fala que no Apocalipse, um anjo vai descer com a cadeia e prender o diabo.
na cadeia. O diabo é terrível, ele veio para matar, para destruir. Ele arrebentou com a vida de Jó. Influenciou, num certo sentido, Adão e Eva para trazer o pecado para a humanidade. Desgraçou, traz enfermidade, prejudica muita gente, entra no corpo de muita gente, arrebenta com famílias, desgraça a vida. Às vezes entra num corpo, lá onde Jesus uma vez passou, lá numa cidade lá, em Gadara, tinha lá um homem lá, que ninguém podia passar, aquele homem estava acorrentado, e de vez em quando ele quebrava as correntes, todo mundo morria de medo do homem, porque o homem tinha uma legião de demônios. Ninguém passava por aquele lugar. Aí lá do outro lado, Jesus falou para os discípulos, não sabia disso. Jesus falou para os discípulos, vamos atravessar o lago. Vamos atravessar o lago. E eles dentro do lago, dentro do barco. Jesus dormindo no barco. Levantou-se uma ventania, jogando o barco para lá, jogando o barco para cá. O diabo já pressentiu. Ih, se ele vir aqui. Ai, se ele vir aqui, vamos cercar esse homem para ele não chegar aqui. E a Bíblia fala que Jesus estava dormindo dentro do barco, tirando um cochilo. O nosso Jesus dormindo está mais acordado que muito crente. Jesus dormindo vale por muito crente. Jesus dormindo vale por muito crente acordado, viu? Vale por toda a humanidade. Jesus dormindo ali, tranquilo. Meu irmão, pode ficar tranquilo. Senhor, o barco vai afundar. Que afundar, rapaz? Que afundar, para com isso. Que afundar. Olha, Jesus levantou e falou para ele, por que vocês estão tímidos, homens de pouca fé? Jesus puxou a orelha deles. Eles podiam ter repreendido o vento. Jesus repreendeu o vento. E eles falaram assim, quem é esse? Quem é esse? Que até o mar e os ventos obedecem. Quem é esse? É o nosso Senhor, amém? Aleluia. Quem é esse? É o nosso Senhor, só isso. É o nosso Senhor. Quem é esse que até o vento e os mares obedecem? Né? Um irmão uma vez aí, um irmão bem gordinho aí, há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, subiu naquele monte lá, ele subiu naquele monte lá na Inhumas lá, sabe aquele pico lá, na Inhumas lá, de pedra lá, quem já sabe o que eu estou falando do pico lá, na Inhumas? É isso, não sei, como é que pico dá? Hã? Lá na pedra, lá em cima, Pedra Aguda. Eu já fui várias vezes lá também, lá, fiquei lá, pousei lá, oramos lá já. Aí esse irmão uma vez falou que foi lá, mas ele não chegou lá em cima não, ficou lá quase no sopé lá. Ele com outro companheiro armaram barraca e tal. Aí ele desceu, voltou, aí um dia ele falou para mim assim, ô pastor, eu fui lá, um gordinho, ele era da Assembleia, foi para a nossa igreja, antes de existir o Ministério ID. Eu falei, aí como é que foi? O pastor, nós estávamos lá, no sopé do monte, e a barraca armada, eu o colega lá, mas deu um vento, começou a balançar a barraca. Nós falamos assim, vai arrebentar com a barraca. Vai arrebentar com a barraca. Aí um falou para o outro, vamos fazer igual Jesus falou. Jesus repreendeu o vento. Vamos repreender também. Aí disse que saiu da barraca, levantou a mão, repreendeu o vento. Falou, pastor, na hora que nós fizemos oração, aí que o vento dobrou, arrebentou com a barraca. O vento, qual que arrebentou com a barraca? Ele falou e deu risada. Eu falei, Jesus, hein? Nós somos fracos, né? Jesus é... Só o Senhor é o Senhor, amém? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória para Ele. Ele é o Senhor. Nós somos falhos, irmão, cheio de coisa. Jesus atravessou o lago de Genezaré. Quando ele atravessa o lago do outro lado, irmão, onde está o cara acorrentado lá, de um lugar lá? Ninguém passa. Ninguém passa naquele lugar. O cara está acorrentado. A corrente que é uma grossura, aqueles ferrolhos. Mas Jesus vai caminhando em direção ao homem, amém? Aleluia. Ele nem chega perto, o homem já cai no chão. E a Bíblia fala que aqueles demônios começaram a gritar assim, aqueles demônios começaram a gritar, que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Oh, nosso Jesus é maravilhoso, amém? Ninguém chega perto, ninguém consegue expulsar, mas quando Jesus está chegando, eles gritam, que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. E Jesus falou, cala-te. Aí eles falaram, deixa a gente entrar naqueles porcos. Tinha mais de 2.000 porcos. E alguns dizem que era judeu
judeu que estava cuidando de porco. Um judeu não pode cuidar de porco. Alguns dizem, os judeus, o porco na época lá, principalmente naquela época, o judeu não podia estar mexendo com porco. Ele tinha que estar na lei de Moisés. Na lei de Moisés o porco é imundo. E ali é um judeu desviado. É um crente desviado. É um crente que está desobediente. Está cuidando dos porcos. Isso aí é uma historinha que tem aí, não está na Bíblia. Aí eles falaram assim, deixa a gente entrar naqueles porcos. E Jesus, pode entrar. E deu aquela balançada. E aí olhou para cima aqueles porcos. Caiu tudo dentro do mar. E morreu em torno de 2.000 porcos. O capeta pode levar à morte, que coisa, hein? O capeta pode levar à morte, entrou no animal, que coisa terrível. O judeu lá, se é que era um judeu, ele deve ter se convertido, viu? Não, Senhor, não, perdoa aí, eu estou voltando lá a acertar a minha vida. Porque a Bíblia fala que Deus disciplina aquele a quem Ele ama, porque Ele quer que volte para os seus caminhos. É melhor perder 2.000 porcos do que perder a alma. Viu? Mas Deus dá uma chacoalhada na gente para a gente acordar. E se arrepender e voltar para Ele. Amém? Aleluia? Às vezes não entende alguma coisa, outras coisas entende. Aí, aquele homem ficou curado, sarado. Aquele homem ficou curado, sarado. Aí Jesus foi entrar na cidade onde aquele homem estava. E o pessoal da cidade não deixou, não, ele não vai entrar aqui não. Não vai entrar aqui não. Morrer de medo de Jesus, não vai entrar aqui não. Jesus não entrou, mas falou para aquele homem assim, não entrou também porque eu não quis e tinha outros planos. E falou para aquele homem falou para Jesus assim, deixa eu seguir o Senhor agora. Onde o Senhor for, eu vou seguir o Senhor. Jesus falou, não, fica aí e conta para os seus o que o Senhor fez por você. Conta para todo mundo o que Deus fez para você. E se você ler depois a história, aquele homem andou mesmo, a história fala, né, que andou pregando por isso que tem depois que muita gente em Decápolis, as 10 cidades próximas à casa daquele homem, muita gente se converteu pelo testemunho desse homem. Porque conhecia a vida daquele homem. Então, meu irmão, o nosso Senhor Jesus, ele tem propósito. Ele atravessou o mar. O mar da Galileia. Quase foi impedido de atravessar, mas não foi. Porque tinha uma grande vitória para ser feita lá na frente, uma grande bênção. Às vezes você está passando por uma luta aí, aguenta firme em oração. Porque Deus quer trazer uma vitória grande lá na frente, você não sabe, nem você entende, nem você sabe. E os discípulos também não sabiam. Mas veio uma vitória muito grande depois. Amém? Aleluia? Então, meu querido, o nosso Senhor Jesus, Ele não é um qualquer não. Viu? Quando Jesus, quando Deus vai operar, Deus opera mesmo, lá em Faraó, lá, soltou. Então, ali foi feita a primeira Páscoa. Os anjos trabalharam. Nosso Senhor tem domínio sobre as coisas. Um anjo vai prender o inimigo. Então não fica aí pensando, Deus, o diabo, não sei o quê. Fica firme com Jesus. A Bíblia fala no Salmo 34, verso 7, verso 8. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, meu irmão, não é brincadeira não. Um anjo acampado ao redor seu aí, ó. Se um anjo vai prender o diabo, lá no Apocalipse, um anjo, irmão, vai prender o diabo. E a Bíblia fala que cada um tem um anjo, pelo menos um anjo, guardando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda. O diabo anda em derredor, pastor. Então, anda em derredor, não ao redor, porque ao redor é o anjo do Senhor. Ao derredor, ele está longe, está olhando você, mas ao teu redor, bem pertinho, está o anjo do Senhor, em que ele nem ousa se aproximar. E a Bíblia fala, terrível coisa é cair nas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Deus não luta com o diabo, não, irmão. É nós que estamos aí confiando em Jesus,
repreendendo o mal, mas Deus não, Deus é tranquilo. Então a primeira Páscoa foi ali introduzida na última praga. E Jesus, então, quando ele vai participar dessa Páscoa, olha aqui, ó, em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Evangelho de Lucas 22, olha aí. Lucas 22, verso 7. Lucas 22, verso 7. Olha o que está escrito. Chegou o dia dos pães sem fermento. O que é isso aí? É a Páscoa. Lucas 22, 7. Chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Ó, Lucas 22, 7. É a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um pote de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os apóstolos e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e reparti-o entre vós, pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E pegou o pão, deu graças, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. A mão do que me trai, porém, está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Irmãos, olha aqui, quanta coisa. A ceia do Senhor foi colocada, instituída na última Páscoa em que Jesus participou, porque depois ele não morreu. Mas durante a festa da Páscoa, que era um costume já dos judeus, Jesus então estabelece a ceia. Faz a primeira ceia. E o que é ceia? Que nós lemos em 1 Coríntios. O pão representa o corpo de Cristo. E o cálice, o fruto da vide, o sangue de Jesus. Sabe o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios capítulo 11? Volta comigo lá. 1 Coríntios 11. O que Paulo está falando? No 1 Coríntios 11, 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11, 23. Sabe aquela Páscoa que Jesus participou junto com os discípulos? Paulo não estava lá não. Paulo não tinha convertido ainda. Paulo não tinha convertido. Paulo só vai converter. Quem escreveu essa primeira carta aos Coríntios, capítulo aqui, foi Paulo. Paulo converteu no livro de Atos, capítulo 9. Então, naquela ceia, quando Jesus institui a primeira ceia, não tem apóstolo Paulo, irmão. O apóstolo Paulo não era convertido. Ele era judaizante. Ele era fariseu. Não cria. Ele não participou. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos. Lá no Pentecoste, em Atos capítulo 2, aliás, em Atos capítulo 1, Jesus foi assunto ao céu. 120 pessoas mais ou menos estavam ali no cenáculo, no livro de Atos capítulo 2, quando veio o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas. Não tem apóstolo Paulo não é convertido. Ali é uma turma. No livro de Atos capítulo 3, quando Pedro vai pregar, capítulo 2, verso 37 em diante, quando Pedro vai pregar, converteu 3.000 pessoas. Não tem apóstolo Paulo, não existe apóstolo Paulo. No capítulo 4, capítulo 5 de Atos, converteu mais 5.000 pessoas.
Não tem apóstolo Paulo, irmão. A igreja está andando faz anos. Anos depois, o apóstolo Paulo se converte. O que eu quero mostrar para você aqui é que Paulo escreve na 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, ó, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha, aí ele fala da ceia. Ele é o único dos discípulos que fala da ceia com muita propriedade. Lucas fala um pouquinho, né? Lucas não era discípulo, não esquece disso, tá? Mateus fala da ceia no livro de Mateus. Marcos, João participaram com Jesus. Marcos, Mateus, João. O Marcos não participou também. O Marcos, Marcos foi discípulo de Pedro. Olha para você ver. Mateus e João. Porque Marcos foi discípulo de Pedro. Aí você vê, foi discípulo de um apóstolo e já deixou um livro escrito. Amém, aleluia? Marcos é aquele que um dia queria andar que andou com Barnabé e queria viajar com Paulo, e Paulo falou, você não vai não. É esse Marcos, que numa primeira viagem com o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo já estava firme já, ele parou no meio do caminho, porque de certo ele viu que as lutas eram muito grandes, ele falou, não vou acompanhar esse apóstolo Paulo não, Deus me livre e guarde, deixa eu voltar para trás. Porque o apóstolo Paulo não era brincadeira. Hoje tem muito crente desanimando no meio do caminho aí, porque o inimigo está cercando, em vez de confiar mais em Jesus, está com medo do inimigo. Porque o inimigo vem mesmo dando uns gritos, né? Ah! Aí você fica, calma, quieta. Aquietai-vos e sabei que Deus está contigo. Não é assim? A gente, calma, fica firme com Jesus. Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Está na Bíblia. Maior é o Espírito Santo na nossa vida do que o inimigo. Mas a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Você fica brincando também, fazendo graça, aí o bicho, não tem que dar lugar não. Nós somos de Deus, amém? A Bíblia fala em 1 João capítulo 5, somos de Deus e o maligno não nos toca. Mas por que eu estou passando esse mal então? Ou você está tomando decisão errada, ou é uma permissão de Deus. Mas o diabo não pode tocar em você. Você é propriedade de Jesus? Você é propriedade dele? Amém, aleluia, glória a Deus. Quando Paulo fala assim, ó, eu recebi do Senhor. Sabe quem que explicou para Paulo como que funciona a ceia? O próprio Senhor Jesus. Paulo teve revelações de como que era a ceia. Mas aqui eu quero falar para você aqui, que participar da ceia indignamente. O que é participar da ceia indignamente? Sabe o que é? Quando Paulo fala aqui, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Que está aí em 1 Coríntios 11, 29. Comer indignamente, irmão, é você estar brigado com o irmão, está com ódio no coração, está com raiva, não perdoa. É isso que é comer indignamente. É isso que é comer indignamente. Quando você pega o pão aqui, Jesus morreu por todos. Então, não posso comer o mesmo pão que o meu irmão come. Não estou dizendo só que não. Os irmãos, a igreja mística de Cristo está participando da ceia. O pão foi partido, é um símbolo do corpo de Cristo. Cristo morreu por todos nós. Eu não posso pegar no pão e falar assim, ó, estou bem com Deus, mas estou meio brigado com o meu irmão. Ah, não, esquece disso. Isso não está certo, não. Como é que você está, irmã? Como é que você está, irmão? Com Jesus está tudo bem, está aí com o seu irmão. Olha, que história que é essa? Isso não existe. Biblicamente falando, não existe. Não existe isso. Falar que eu estou bem com Deus, mas não estou bem com o irmão e vou participar da ceia. Negativo, errado. O que eu tenho que fazer, pastor? Arrumar a tua vida com o teu irmão. Ah, é? Meu Deus! É difícil, mas eu não falei que era fácil? Quem disse que é fácil? Quem que diz que é fácil? Tem nada fácil. Mas quando a gente se humilha,
Você chegar no irmão lá ou na irmã, pedir perdão ou conversar, ele ou ela não quiser conversar com você, é outra história. Você está livre. Você está livre, mas você não pode. A própria Bíblia fala, não dá para me falar aqui. Se você for levar a tua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, vai lá primeiro reconciliar com ele. Está bem claro. Na Bíblia está bem claro. Não podemos, irmãos, fazer de conta, não pode. Vamos parar com esse negócio de fazer de conta que está tudo bem. Vamos parar com isso. E vão empurrando com a barriga, vão empurrando com a barriga. Daqui a pouco você amarela a sola aí, morre, aparece diante do Senhor lá. O Senhor fala, malditos, não te conheço. Brinca não, brinca com salvação não. A salvação é muito maior do que uma merreca de uma briga com o irmão, com a irmã aí. Para com isso. Para com isso. Salvação, chega lá o acusador, ele é meu, ela é minha, e o Senhor virá e falar, é mesmo. Amargura no coração, rancor, ódio, posso fazer nada. Posso fazer nada, é verdade. Como é que Jesus vai advogar a nossa causa se a gente não perdoa, se a gente não estende a mão, se a gente sempre está com ressentimento, sempre está brigando, sempre está falando mal? Vamos parar com isso. Irmão, outra coisa que nós precisamos saber, rapaz, o senhor está falando para atacar eu? Não atacar você não, é para atacar nós todos, até eu também. Irmão, nós não podemos, sabe o que é falar mal do irmão nas costas? Não pode, irmão. Não existe isso. Não pode. Por trás falar mal do irmão, não pode. Não pode. Está errado, irmão. Sabe, a Bíblia fala assim, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu vou lá e converso com ele. Oro a Deus na hora certa, do jeito certo, vou lá acertar com ele. Se ele não quiser me ouvir, eu chamo 2, 3 irmãos, vou lá de novo. Se não quiser ouvir, então aí eu falo para o pastor, o pastor vai ver com a igreja, vai ver como é que faz, porque é assim que é a disciplina, quando a gente está com raiva do outro, ou que o outro está com raiva da gente. Primeiro a gente ora a Deus e pede para Deus, primeira coisa, para a gente ir lá e conversar com o irmão, conversar com a irmã de boa. Mas você vai conversar para acertar, você já vai, irmão, eu vim aqui para consertar com você, porque não está certo o que eu estou fazendo, não. E você perdoa eu logo, porque se não perdoar, nós já vamos encrencar de uma vez também. Aí não, irmão, aí não adianta nada. Aí não adianta nada. Não adiantou nada. Você tem que ir quebrantado, irmão. Ora a Deus para você ir. O irmão fala, mas você veio agora pedir perdão para mim, mas você sabe que você está errado, né? Você fica quieto, então você acha que eu estou errado, então tá bom, ué. Mas eu não vim aqui para brigar, não, eu vim aqui para consertar. Não, vou te perdoar, mas não sei o quê. Não, tá bom, maravilha. Se você for, a Bíblia fala, a palavra dura levanta a ira. Se a pessoa está ali, não quer perdoar, está nervoso, e você ficar nervoso, vai virar um forfé ali. Mas se você tiver quebrantado, a Bíblia fala também, a palavra branda desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Vai falar com alguém, a pessoa está nervosa, mas você está calmo? A pessoa está nervosa, está calma, daqui a pouco a pessoa vai acalmando. Você desculpa, não, estava muito nervoso. Então, rapaz, vamos acertar isso. Diante de Deus, nós somos homem de Deus, mulher de Deus. É assim que funciona, irmão. E se for, mas eu tenho razão, vai ficar os dois brigando a vida inteira, porque um acha que está, o outro também acha. Cada um tem seu ponto de vista, seu jeito de ver as coisas, e vai ficar brigado o resto da vida. Às vezes a gente tem que abrir mão para manter a unidade, o vínculo, e manter a paz com Deus. Para advogar, para o Satanás não levar vantagem sobre nós. Então é isso que Paulo está falando aqui à igreja de Corinto. Vocês não podem, porque os irmãos de Corinto estavam brigando entre eles aqui na ceia. Na hora de fazer a ceia lá, a ceia não era uma comida mesmo que tinha. Aí um grupo de irmãos trazia frango assado, trazia aquelas comideiras. Outros irmãos eram mais pobrezinhos, né? Não trazia quase que nada. Os que traziam coisa boa comiam e largavam os outros pobres de lado. Paulo falou, não, está errado. Aqui não tem rico, não tem pobre, não tem macho, não tem fêmea, não tem livre, não tem escravo, não somos todos iguais em Cristo Jesus. Ele veio para salvar todos. A igreja é um corpo. Nós somos membros do corpo. Por isso que, eu não vou falar aqui agora, porque nós vamos para a ceia já. Por isso que no capítulo 12, de 1 Coríntios, ele vai falar dos dons espirituais. Por isso que no capítulo 12, no verso 12, ele vai falar um só corpo e muitos membros. Ele vai explicar.
Por isso que no capítulo 13, ele vai falar que o maior mandamento é o amor. Por isso que ele, na igreja de Corinto ele fala, no capítulo 12, sobre os dons espirituais, sobre que a igreja é um corpo. E nós somos membros do corpo. Vai falar sobre o amor, vai falar sobre a oração em língua, sobre a necessidade de ordem no culto. É por causa disso, porque uns irmãos estavam se achando melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Dependemos do Senhor. Ele é o Senhor. Nós somos membros desse corpo. E cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, meu querido, minha querida, fique em paz aí com Deus de verdade e com o seu irmão. Procura não guardar ressentimento. Procura perdoar logo. Dobra o joelho e fala: Senhor, o que ele falou lá, eu fiquei chateado. Fala para Deus. Eu fiquei magoado com a irmã. Fala para Deus, fala: tira do meu coração, não posso ficar com isso no coração. Pra você ficar bem. Porque às vezes magoa mesmo. Às vezes magoa, chateia. Mas nós precisamos dobrar o joelho: Senhor, perdoa a minha irmã que falou aquilo. Ou perdoa eu que não entendi direito. Mas eu fiquei chateada. Perdoa, Senhor, eu quero estar em paz com a irmã, em paz com o irmão, ajuda nós. Amém, glória a Deus. Para a gente poder participar da ceia em paz. Vamos preparar a ceia aqui, as irmãs, os irmãos que vão preparar a ceia, pode vir já, preparar a ceia para a gente orar. É um culto de ceia, meu irmão, em que o Senhor pede que nós possamos participar para a honra e glória dEle, da melhor maneira possível. É um culto de ceia, onde o pão representa o corpo de Cristo, onde o cálice do fruto da vide representa o sangue derramado na cruz do Calvário. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe. Talvez você esteja aqui hoje, pastor, mas eu estou chateado, brigado com alguém, o que eu faço? Meu irmão, pela fé, participa da ceia, mas o mais rápido possível. Depois você conserta lá. Se você realmente está disposto, faz isso. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Nós precisamos estar em paz. Em paz com Deus, em paz com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Estende as mãos para cá, meu querido, para que possamos pedir ao Senhor a bênção, para que possamos consagrar os elementos da ceia. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui o pão e o fruto da vide, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Nós te pedimos pela misericórdia infinita, a tua bênção, Senhor, sobre os elementos. Queremos participar temendo e tremendo diante da tua palavra e do teu nome. Pedimos a consagração, Senhor, a bênção do Senhor sobre os elementos que serão ministrados, que serão usados nesta casa. Abençoa, meu Pai, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode servir. Santo é o nome do Senhor. Que o Senhor perdoe a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Tenha misericórdia, nos ajude. Sem Ele nada somos, mas com Ele tudo podemos. Quem que participa? Quem entregou a vida para Cristo de verdade. Quem entregou a vida para Jesus de verdade, pode participar. Glória a Deus, aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus
nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Os dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Vamos ficar em pé toda a igreja. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe cada um de nós, purifique os nossos corações, nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus. Perdoa, Senhor, não somos dignos, ajuda-nos, ajuda, Senhor, esse povo. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, e fazemos esse momento em memória do Senhor até que o Senhor volte. Comamos e bebamos em nome do Senhor.
O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, uma semana abençoada para a igreja, um ano abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. O Senhor te proteja, te guarde, te governe, te ilumine, te ensine. Temamos sempre ao Senhor, honremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida do meu irmão, da vida da minha irmã. Ótima semana, Deus te guarde, Deus te proteja. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam amém. E todos digam amém. Com alegria, todos digam amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã.